Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos direto ao assunto, mitologia. O que é a mitologia? A mitologia é um conjunto de histórias fantásticas que pertencem ao mesmo universo e tem como intenção transmitir algum sentido ou explicar algo que antes não era explicável. Vamos dividir em pedaços para ficar um pouquinho mais claro. Conjunto de histórias. Não é uma história só, é um conjunto de histórias. Fantásticas. Histórias que não são reais, não aconteceram de verdade. Que pertencem ao mesmo universo. Todas as histórias daquela mitologia pertencem ao mesmo universo. Da mitologia grega, se você pegar Zeus, ele aparece em várias histórias. Se você pegar Poseidon, ele aparece em várias histórias. Ele pertence sempre ao mesmo universo. Todas as histórias ocorreram no mesmo lugar. Seja na mitologia celta, mitologia nórdica, mitologia grega. O que seriam histórias de mundos diferentes? É você pegar Crepúsculo, Fada do Dente, Jesus Cristo, o Homem de Ferro e colocar numa história só, num livro só. Você está misturando universos diferentes. Elas têm como intenção transmitir um sentido. Vamos fazer agora uma diferenciação. Conto de fadas versus mitologia. O conto de fadas quase sempre tem um final feliz, quase sempre tem uma moral da história. A mitologia não. Ela quer explicar alguma coisa. Ah, o cara foi lá, fez isso, matou não sei quem, aconteceu isso, acabou. Moral da história, não tem. Chapeuzinho Vermelho tem moral da história. É uma história fantástica? Podia ter acontecido de verdade, Chapeuzinho Vermelho? Existe a possibilidade de um lobo andar, se vestir de vovozinho, enganar Chapeuzinho? Não existe. Mas também transmite um sentido. A mitologia tem esse sentido de transmitir uma ideia. No caso, o lobo mau estava ali para desviar Chapeuzinho do objetivo dela. Existe na sua vida alguma coisa que queira te desviar do seu objetivo? Então, teoricamente, o lobo mau existe. Só que no seu caso, o lobo mau é a sua preguiça, são as drogas, são qualquer coisa. Você conseguiu transmitir sentido, transferir o sentido de uma história para outra. A mitologia faz isso, mas tem que ser histórias do mesmo universo. Não dá para juntar o Capitão Panela, o Vampiro do Crepúsculo, Jesus Cristo, o Jigglypuff. Não dá para juntar tudo na mesma história. Agora vamos para definir um mito. A mitologia só tem um significado, o mito tem vários. Na cabeça de vocês, qual é a primeira coisa que vem quando eu falo mito? Bom, mito é uma mentira. Ah, comer clara de ovo antes de ir para academia você fica mais fortão. Apontar dedo para a estrela nasce verruga. Tudo isso é mito, mentira, certo? É o sentido que vocês conhecem de mito. O que significa mito para a mitologia? Uma história fantástica que transmite sentido. Mas isso não é mitologia, não. Mitologia é um conjunto de histórias, um conjunto de mitos. Mitos é uma história fantástica que transmite algum sentido. Pode ter lição de moral ou não, pode ter final feliz ou não. Só isso é um mito. Cada mito tem uma simbologia e uma representação. Para mim significa uma coisa, para você significa outra. Como você vai saber quais são os símbolos e qual é a representação? O velório, aqui no nosso país, no nosso continente em geral, é uma data triste, a viúva chora, todo mundo está vestido de preto. Na Ásia, principalmente nos países do extremo oriente, o pessoal se veste de branco, a viúva não chora, tem coisa para comer, o pessoal está tocando umas musiquinhas um pouco mais sossegadas, musiquinhas de meditação. Para eles a morte é um símbolo, para a gente é outro símbolo, significa outra coisa, representa outra coisa. Para a gente é o final, acabou aquela vida da pessoa. Para eles não, para eles é o começo, finalmente a alma conseguiu se libertar desse corpo que estava preso aqui na Terra. Símbolos diferentes, pessoas diferentes. Quando eu vou contar uma história, eu vou dar ênfase no que é mais importante para mim. É uma história sobre família, traição, amizade, eu vou focar em família. Se outra pessoa contar, ela vai focar em traição, porque ela passou por aquilo. A outra pessoa vai focar mais em amizade, porque ela não liga tanto para a família, tem problema com a família. Para cada um, o mesmo símbolo tem representações diferentes. Ou aquele mesmo símbolo pode ser qualquer outra coisa. A mitologia depende da simbologia e da representação. No trabalho que vocês vão apresentar, eu quero ver o que vocês vão dar ênfase e o que vocês vão trazer para mim como representação. Nas próximas semanas, depois da Semana Cultural, vocês já vão me trazer um resumo do mito que vocês escolheram. Não é do livro inteiro, o livro é dessa grossura. O resumo do mito que vocês foram sorteados
E Jacó, esse mito fala sobre o que? Esse fala sobre mentira, sobre traição, sobre amizade, sobre recompensa, sobre obediência. Vocês vão trazer isso pra mim na semana depois da semana cultural. Como funciona essa história de explicar o inexplicável? Hoje em dia a gente sabe explicar um tsunami, um vulcão, por que o céu é azul. Ah, mas eu não sei por que o céu é azul. Você não sabe, mas já está explicado. Alguém sabe que o oxigênio se quebra da cor azul lá no céu e fica azul. O tsunami, as placas tectônicas batem, levanta uma onda, essa onda vai para a Terra e destrói tudo. Hoje a gente consegue. 4 séculos antes de Cristo, 6 séculos antes de Cristo, os gregos não conseguiam. Então eles tinham que explicar o inexplicável para se sentir seguro. Se você não consegue explicar o que acontece com você, você fica inseguro. Pô, eu não sei o que eu vou fazer. Porque se eu fizer, eu não sei o que vai acontecer. Eu não vou ter segurança para fazer isso, eu vou ficar inseguro, vou ficar com medo. Muitas vezes alguns mitos têm essa intenção de deixar a pessoa com medo, porque a pessoa com medo obedece mais. Ó, se você não obedecer, você vai ter um castigo. Opa, então eu vou obedecer. Então é melhor ficar com medo. Os gregos não conseguiam explicar por que aconteciam tsunamis. Então falou, bom, vou imaginar que tem um homem embaixo do oceano empurrando ondas em cima do continente. Pô, mas um homem não tem força para empurrar uma onda. Um homem não, mas um deus tem. Então vamos criar o deus dos mares, Poseidon. Ou Poseidon, como preferir. Ele está lá embaixo e ele está empurrando essas ondas. Por que ele está empurrando essas ondas? Ah, porque alguém desagradou, alguém não fez um favor para ele, alguém esqueceu de agradecer. Ah, por que está chovendo tanto? Ah, você está sendo castigado por outro deus, você fez alguma coisa. Por que as coisas pegam fogo? Por que as pessoas morrem? Por que as plantas crescem? Eles não tinham como explicar nada disso naquela época, eles não tinham a ciência que a gente tem hoje em dia. Então a mitologia surge para explicar essas coisas. Não surge para dar lição de moral, não surge para contar historinha para criança dormir de noite. Eles queriam explicar o universo deles. Conforme a ciência vai aparecendo, a mitologia vai virando passado, vai virando história. Várias das histórias da mitologia aparecem em várias mitologias. Aqui no nosso continente a gente vive praticamente da religião cristã, seja evangélico, católico, adventista. O que acontece? No nosso livro, na nossa Bíblia, tem várias histórias. A Arca de Noé, os 10 Mandamentos. Nos livros dos gregos tem também. Nos livros dos persas tem também. Nos livros das outras culturas tem também. E a mesma história aparece várias vezes. Os 300 de Esparta. Tem o filme. No filme aparece lá o rei dos dos persas. Era um cara grande, cheio de piercing no corpo. É possível. É possível. Existia naquela época um cara com 2,5 metros de altura. É raro, mas existe. Existe hoje em dia, também podia existir naquela época. Agora, se eu falar pra você que o rei dos persas era um cara de 5 metros com 4 braços, aí já fica menos real. Mas depende de quem escreveu. Quem escreveu a história, quem está contando a história, ela tem uma intenção. E cada pessoa ela tem uma intenção diferente. Vocês, quando contarem o mito de vocês, além da intenção de ganhar nota, vocês vão ter a intenção de falar sobre alguma coisa, sobre inveja, sobre amizade, sobre traição. Cada um vai ter a sua intenção. Tem uma história sobre um tsunami e uma invasão persa que aparece na nossa Bíblia e num livro grego. E a história é praticamente a mesma, só muda o nome. Na Bíblia fala que os romanos estavam cultuando os deuses que eles não deveriam e Deus, o próprio Deus, resolveu castigar eles com água, mandou um tsunami, arrasou com os romanos. Quando eles estavam lá enfraquecidos, os persas perceberam, foram lá e atacaram. Legal, isso na nossa Bíblia. E na história dos gregos? Os romanos estavam profanando os templos dos deuses gregos. Por isso os deuses gregos se juntaram para se vingar. Um dos 3 maiores, Poseidon, o deus dos mares, foi lá e deu aquela empurrada. Depois a deusa da guerra foi lá e deu incentivo aos persas que atacassem os romanos, porque eles estavam enfraquecidos. A história é praticamente a mesma, só que na nossa Bíblia quem conta tem a intenção de falar que eles estavam lá cultuando deuses que não eram deles. E na Grécia eles estavam falando, não, eles estão destruindo os nossos deuses. Naquela época, Jesus Cristo nem era nascido ainda, então não podia estar destruindo o Deus deles, como era o caso dos gregos. Cada um vai explicar a história da sua maneira. Como é que a gente lembra, como é que a gente sabe tantas histórias desses caras? Porque junto com os livros de história, a gente achou os livros de mitologia.
E a mitologia explica muito do que eles eram. Por que eles viviam dessas historinhas? Porque eles não conseguiam explicar. Livro de história, ok. Eles tinham. Ó, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Tá escrito aqui, ó. Essa batalha foi assim. Só que legal, eu posso contar essa história de uma outra maneira. Eu falo, ó, essa batalha eles só ganharam porque um deus foi lá, deu força pra um. O cara tomou um banho mágico, então ele era invulnerável, ele era o melhor guerreiro, ele era forte. Porque algumas coisas eram difíceis de explicar. Como um exército de 300 pessoas ganhou de um de 10 mil. Se você colocar um deus no meio, fica mais fácil explicar esse tipo de história. Aí dá pra você lembrar um povo inteiro. Você vai ter a memória de um povo. Não só da história, mas da mitologia. A mitologia fala muito da cultura de um povo. Se o Brasil fosse atacado, matassem todos os brasileiros e queimassem quase todos os livros, os que sobrassem iam representar como se tudo aquilo fosse real. Imagine se sobra só os livros do nosso folclore. Saci Pererê, Mula Sem Cabeça, Curupira. Eles iam achar que o Brasil era assim. Que habitantes habitavam no Brasil? Habitava uma espécie meio estranha que tinha os dois pés virados para trás, era uma população curupira. 500 mil curupiras. 500 mil curupiras? A gente não tem 500 mil curupiras, mas tem algum brasileiro para contar? Não tem. Se todos morreram, o que vão achar? A mitologia brasileira fala desses curupiras, deve existir um monte deles, não um só. Ah, o Saci Pererê, vários brasileiros sofreram acidentes, eles tinham uma perna só e eles ficavam lá bagunçando crina de cavalo. Se não tiver alguém para contar a verdade, não tem como. Os gregos foram exterminados. A gente vai ter que acreditar que o que estava no livro é mais ou menos o que realmente acontecia. Que todo mundo lá era bonito, que eles tinham esses fenômenos climáticos. É a memória do povo deles. Eles não estão lá para mais contar a história. Agora tem outro povo ocupando a Grécia, também são chamados de gregos, mas não são os mesmos. Aqueles lá foram exterminados pelos romanos há muito tempo atrás. Hoje em dia a gente vive também uma mitologia urbana. Tem vários mitos de história. Faça uma boa faculdade, você vai ter um bom emprego. Pô, faculdade, teoricamente, é o caminho mais fácil para arrumar um bom emprego. Mas você vai fazer uma faculdade muito boa que você não quer fazer. Que você não tem talento para isso, você só vai fazer só porque seu pai e sua mãe quer. Você vai fazer uma grande faculdade, você vai ter um grande emprego? Talvez sim, talvez não. Isso não é certeza, isso é mito. Na minha época, o pavor dos alunos era a loira do banheiro. Como é que faz para chamar a loira do banheiro? Bom, um vai falar, você tem que dar 3 chutes no vaso, depois você cospe no vaso. Outro você vai falar, não, você tem que falar 3 palavrões, depois você joga um fio de cabelo no vaso. Tem variações. Mas todos esses são mitos urbanos. Como é que morreu a Maria Eugênia, que dá nome ao bairro onde fica a escola do Guiomar? Ela morreu na fonte, ela foi assassinada pela mãe. Tem várias versões. O pessoal que mora na Maria Eugênia deve conhecer uma ou outra. Como é que faz para chamar a Maria Eugênia? Você vai lá no rio, você vai no córrego, você vai na bica, você vai na banca do rock. Tem variações. Ainda falando sobre essas variações, os mitos que vocês pegaram, tem muita variação. Quem pegou Eco Narciso, Toque de Midas, Caverna, o mito da caverna, tem muitas variações desse mesmo mito. E pra mim vocês vão trazer, eu vou falar, essa aqui tá certo, essa aqui tá errado, usa essa aqui, não usa aquela. Não tem certo e errado, mas tem assim as mais famosas, as mais confiáveis. E isso eu vou dar uma filtrada quando vocês trouxerem pra mim uma semana depois da Semana Cultural. A partir da primeira aula já podem trazer, porque essas consultorias também vão valer nota para vocês. E eu acho que é basicamente isso. Para quem for mal nesse trabalho, faltar, não puder fazer, eu vou aplicar uma prova, se quiser, salvar a nota, lá no comecinho de novembro, certo? Vai ser sobre essa aula, quem teve aula pessoalmente melhor, quem não tem, assiste esse vídeo antes para dar uma clareada nas ideias, nas mentes e fazer a prova com mais segurança, beleza? Valeu!